No Brasil, não há lei específica para a reprodução assistida. Quais são as normas e diretrizes que regulam essa técnica? Quem pode dela participar? Quando se estabelece os direitos do nascituro? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com um especialista nessa área, o professor e juiz aposentado Sérgio Abdala Semião. Ele é autor do livro Os Direitos do Nascituro, Aspectos Cíveis, Criminais e do Biodireito, que é referência nesse campo. Doutor Sérgio Abdala, obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui do Pensamento Jurídico. Muito bem. E a você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube, enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Sérgio, então no Brasil não há essa regulação, como disse aí há pouco, da reprodução assistida. Quem define essas diretrizes e normas para médicos e pacientes, por exemplo? Quem define essa norma é o Conselho Federal de Medicina, através de suas resoluções. Hoje, o que está definindo a norma, eu vou pegar isso aqui, porque é muito novo, e virou moda também fazer uma colinha, é a resolução do Conselho Federal de Medicina 2294 de 2021, quer dizer, nova. Então, não existe legislação sobre isso no Brasil. Embora existem projetos tramitando no Congresso. Existam vários projetos tramitando. Inclusive, há um projeto que anularia todo esse direito, acabaria com o biodireito, que é o Estatuto do Nascituro, que tornaria revogaria os artigos sobre o aborto no Código Penal, revogaria parte do artigo 2º do Código Civil, a primeira parte, e várias outras, a lei de biossegurança no que tange ao artigo 5º, que fala da utilização de células-tronco para pesquisa e terapia, revogaria tudo. Entendi. Agora, à luz da ciência, digamos assim, doutor Sérgio Abdala, como é que é definida a reprodução assistida e quais são as formas existentes no Brasil para a gestação de um filho? As formas são a FIV, a fertilização in vitro, através de colocar os embriões e os óvulos dentro de um tubo de proveta, que hoje não se usa tanto mais. A fertilização natural, em termos natural, porque colocaria os espermatozoides dentro do aparelho da mulher, reprodutivo da mulher, sem tirar os óvulos. Isso começou em 1670 e tanto. Já se tentava isso, porque a reprodução humana assistida sempre foi um problema. Havia mulheres que eram expulsas do lar conjugal, o homem abandonava o lar conjugal para procurar outra que lhe dessem filhos. Então isso começou logo depois da Idade Média, começaram a tentar essa inseminação artificial através da colocação de espermatozoides dentro do órgão genital feminino. De acordo com essas normas... E existe agora a FIVET, que é a fertilização in vitro e transferência de embriões. Agora, para auxiliar a FIVET, vieram várias maneiras de auxiliar. A GIFT é uma. É a transferência de embriões já fertilizados através de um aparelho
pega o óvulo, fertiliza com o espermatozoide masculino e coloca na trompa da mulher, trompa de falópio, e aí deixa a natureza que, através da trompa, vai levando até o útero, onde se dá a nidação. Com a nidação, o embrião ele já cola no endométrio e começa, então, a gravidez com a progressão do embrião até transformar em um feto próprio para nascer. Muito bem. Doutor Sérgio, como o senhor disse aqui da existência das normas e as diretrizes que regulam essa atividade, o que pode e não pode para médicos e pacientes na utilização desses métodos aí? Eu tenho visto muito, e vi alguma jurisprudência, inclusive, de autorizando o descarte de embriões, sendo que isso é proibido. Eles fundamentam isso como se não tivesse proibição na lei de biossegurança, porque a lei de biossegurança proíbe o descarte de embriões. O descarte de embriões é proibido no direito brasileiro, no artigo 24 da lei de biossegurança. Lá está claro, utilizar embrião que não seja conforme o artigo 5º da mesma lei, que diz que o embrião será sempre para fertilização da mulher e, em caso negativo, os embriões excedentários vão ser utilizados para pesquisas e terapia com esses embriões. O artigo 24 diz que é crime a utilização de embriões que não sejam conforme o artigo 5º da Lei de Biossegurança, com pena de 1 a 3 anos de detenção e multa. Então, Sérgio, essa própria resolução mudou a limitação que havia sobre o número de embriões que seriam gerados em laboratório. Quantos são autorizados hoje e o que fazer com os excedentes? Com as mulheres até 37 anos, são 2 embriões. Acima de 37 anos, pode até 3 embriões. A mulher acima de 50 anos não pode se utilizar da fertilização in vitro, salvo em casos muito especialíssimos, em que o Conselho Federal de Medicina examina a saúde da mulher, saúde reprodutiva, saúde em geral, e aí permitem ou não ela utilizar a fertilização in vitro. No caso dos excedentes e também... No caso dos excedentes, como é crime e é proibido pela lei de biossegurança, eu sempre achei que deve-se fazer um banco de embriões para mulheres que não possam ter filhos ou não queiram ter filhos. A mulher pode fazer um útero de uma para trazer para ela. Existem experiências, banco de embriões em outros países? Alguma experiência já? Existe. Na Espanha, tem o maior banco de oócitos femininos, ou seja, óvulos femininos, na Espanha. O maior banco do mundo. E
e hoje já tem o banco de embriões lá também. E eu creio que existem em outros lugares esse banco de embriões. Agora, doutor Sérgio, em caso de divórcio, falecimento, qual que deve ser a destinação desses embriões? Aí que está o problema. O grande problema do biodireito em relação à fertilização in vitro é justamente isso. O que fazer? Eu, na minha obra Biodireito e Direito Concursal, eu propus criar uma agência reguladora específica para isso, não deixar por conta da Anvisa, porque é um caso que vai aumentar, vai ser explosivamente, e que como está acontecendo no mundo, e a Anvisa não tem condições de olhar isso especificamente dado ao número extremo de atividades que ela tem que fazer. Muito bem. Doutor Sérgio, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre essa possibilidade de gestação tentada no útero de uma pessoa fora do ciclo familiar. E também sobre aquela prática conhecida chamada aí de barriga de aluguel. Esclarecer isso para a gente. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie as suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Estamos conversando hoje sobre as normas que regulam a técnica de reprodução assistida no Brasil. O nosso entrevistado é o especialista na área, que é o professor aposentado, juiz aposentado, Sérgio Abdala Semião, autor do livro Os Direitos do Nascituro, Aspectos Cíveis, Criminais e do Biodireito. Doutor Sérgio, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da possibilidade da gestação tentada no útero de uma pessoa fora do ciclo familiar. Isso já está autorizado? Como é que regula isso? Isso não está autorizado nem proibido. Porque as resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas não têm força de lei. Então, e é o que regula essa área no Brasil. Não tem lei no Brasil sobre isso. Então, na resolução de 2021, autoriza a parente até 4º grau de parentesco que tenha um filho vivo a fazer esse procedimento. Entendi. Só. E não proíbe nem... Eu entendo que isso é uma proibição, que ela só permite isso. Até aquele limite, né? Até aquele Agora, limite. aquela chamada barriga de aluguel, ela é vetada também. Por qual razão? Ela é vetada porque, primeiro, ela até certo ponto é admitida na gestação compartilhada, que é o caso de duas mulheres gays ou homossexuais que uma pode engravidar, não são parentes, Sim. uma pode se engravidar, a chamada gestação compartilhada. Ela pode se engravidar e a outra receber o embrião e ser implantado nela e dividirem as despesas. Entendi. Entendeu? Agora, o que é vetado, então, deve ser o caráter comercial. Expressamente vetado pela Isso vale também para, no caso de doação também, a mesma coisa, né? Só doação. Uhum. Agora, uma pergunta que se faz, mas a gente sabe que o senhor já tem uma resposta bem clara sobre isso, são aquelas técnicas de tentar, por exemplo, definir sexo da criança, as características biológicas. Isso é extremamente proibido pela resolução do Conselho Federal de Medicina e sempre foi, desde a primeira resolução sobre o assunto. O senhor falou sobre idade, né? Como é que a faixa etária pode afetar? Existe uma idade mínima, máxima para participar dessas técnicas de reprodução assistida? Tem que ser, na minha opinião, como o Conselho Federal de Medicina não
não fala nada, é acima da maioridade de 18 anos. A mulher já pode participar até 50 anos. Tá. No caso de gravidez múltipla, né? O senhor falou há pouco sobre gestação compartilhada. E a orientação para casos, então, de gravidez múltipla? Hoje, a gravidez múltipla, como só se permite 3 óvulos, implantação de 3 óvulos, a gravidez múltipla é proibido a diminuir. Por exemplo, a mulher tem uma gravidez de 3 filhos, diminuir para 2 filhos, para 1 filho também, porque aí equivaleria a um aborto. Uhum. Então, se ela ficou grávida de 3 filhos, a gravidez múltipla vai até 3 filhos, porque só pode ser implantado 3 embriões na mulher acima de 37 anos. Até 37 anos, só 2. Então, só a gravidez múltipla, que antigamente dava 4, 5 filhos, hoje, no Brasil, pelo menos, só 3. E ela é obrigada a ter os 3 filhos. E essa limitação de idade também serve tanto para doação de ovos como para espermatozoides também? Sim, sim. Seriam, então, 18 anos? A 37 anos para a mulher, ela pode doar óvulos até 37 anos, menos de 37 anos, e o homem, espermatozoides, com 45 anos ou menos. Qualquer um pode ceder, doutor Célio? Qualquer um pode ceder o útero? Pode, desde que ele não tenha nenhuma doença congênita, eles vão fazer isso. Eles vão fazer um check-up no indivíduo para ver se ele tem alguma doença atávica, né? Tipo diabetes, esse tipo de coisa. Perfeito. Gostaria de entrar naquele tema também do livro do senhor, que é muito referência nas instâncias judiciais aí, sobre os direitos aí do nascituro, à luz do direito brasileiro, né? A partir de qual momento se identifica, se estabelece esses direitos? Bem, é um assunto extremamente controvertido. Na minha opinião, começa do nascimento com vida no direito brasileiro. Não nego que biologicamente o ser começa na concepção. Mas como é muito difícil descobrir que dia começou a concepção, o direito preferiu, e o Clóvis Bevilacqua, que foi o autor do direito do Código Civil, o autor do Código Civil de 2016, ele era concepcionista e depois da feitura do Código, que modifica na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, ele admitiu que foi adotada a teoria natalista. E por que eu defendo essa tese? O direito deve ser examinado como um sistema único. Não pode haver palavras excedentes ou inúteis. E se você adotar a teoria concepcionista, você coloca toda a primeira parte do artigo 2º, que é a personalidade civil da pessoa, começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo o direito do nascituro, você elimina toda a primeira parte do artigo 2º do atual Código. E você, admitindo a teoria natalícia, que começa no nascimento, você não elimina a parte 2ª, porque a parte 2ª começa com põe a salvo. Você vai no dicionário Aurélio ou no Alwais, pôr a salvo é colocar em algum lugar, livre de perigo. E, ademais, o Código Penal brasileiro, eu estou examinando o sistema, separa o crime de aborto do crime de homicídio. Porque o homicídio é matar alguém. Você vai no dicionário, qualquer dicionário, alguém significa alguma pessoa.
e significa que o nascituro não é pessoa. Porque o crime de aborto, se o nosso sistema tivesse adotado a teoria concepcionista, não teria previsto o crime de aborto. Porque matar alguém seria homicídio. Então, matar o nascituro seria homicídio e não aborto, com a pena muito inferior e tudo. Isso aí é examinar o direito brasileiro como um todo. O artigo 5º da Constituição protege brasileiros e estrangeiros residentes no país. Muita gente alega esse artigo. Só que o nascituro não é brasileiro nem estrangeiro. Porque para ser brasileiro e estrangeiro tem que nascer. E nem apátrida ele é. Porque para ser apátrida, ele tem que nascer. E, nesse sentido, eu vi um artigo do Zé Afonso da Silva me citando a esse respeito do artigo 5º da Constituição Federal. E não há como, no nosso sistema jurídico, estou falando do nosso sistema, não opinião pessoal. É um ordenamento jurídico. Agora, doutor Sérgio, é uma área que o direito precisa estar numa interlocução permanente com a biomedicina, né? Porque os avanços da biogenética estão sempre reavaliando os conceitos. Porque eu entendo o embrião criopreservado um status jurídico novo. Porque se ele não é pessoa, porque nem o nascituro é pessoa, muito menos o embrião congelado, que nem nascituro é. Que nascituro é aquele que está por nascer. E o aborto é a interrupção do nascimento. Ab ortus. Então, é a interrupção da gravidez. Já o embrião está fora, ele não está no útero. Se o descartasse, não fosse crime, não é aborto. Então, mas a gente tem que proteger, porque é um status jurídico novo. Porque se ele não é nascituro, ele também não é coisa que se possa vender. Porque o artigo 199 da Constituição Federal proíbe a venda de materiais humanos, sangue, etc. Com muito mais razão, proibiria a venda do embrião congelado. Que é muito mais que um sangue humano. Ok, doutor Sérgio, nós estamos na reta final do nosso programa e eu gostaria de aproveitar a oportunidade, como a gente faz com todos os nossos entrevistadas, pedir a indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor pode indicar, por favor? Meus livros. Por favor. Os Direitos do Nascituro, Aspectos Cíveis, Criminais do Biodireito. Qual edição? É muito citado. Você está na 4ª edição já? Terceira edição. Ele é muito citado no Supremo Tribunal Brasileiro e em outros tribunais, e por doutrinadores, é muito citado em tese de doutorado, dissertações de mestrado, e esse biodireito e direito concursal. Muito bem. São muito bons. Com certeza, boas indicações, doutor Sérgio. E eu conversei aqui com o juiz aposentado, professor aposentado, Sérgio Abdala Semião, especialista na área da reprodução assistida, no biodireito, e conversamos sobre as técnicas autorizadas, normatizadas no Brasil. Doutor Sérgio, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer receber aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi todo meu, eu te agradeço muito e profundamente, e agradeço a turma dos bastidores. Muito bem, tá ótimo. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever esse programa, vá aos canais da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.